A paz a todos, a paz, pastora Joselane, é um prazer Paz, amada. estar aqui nessa tarde, é um prazer ter recebido esse convite e é uma honra quando nós podemos falar do amor de Deus, falar da palavra do Senhor, que é por ela, é através dela que nós temos a nossa vida transformada, que nós conhecemos ao Senhor Jesus e sabemos que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Então, nessa tarde, eu quero convidar você, para não ficar só nas minhas palavras, porque a palavra de Deus que é linda e maravilhosa de se entender, de se ler. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, a colocar no seu celular, no livro de João, no capítulo 14, nós estaremos lendo 3 versículos nesse capítulo, e eu tenho certeza que se eu for perguntar para você, você já ouviu, até aquela pessoa que às vezes pode não ser cristã, mas ela com certeza já ouviu esse versículo, e eu quero trazer para as nossas vidas nessa noite. Amém? João, capítulo 14, do versículo 2, 3 e depois do versículo 16. Amém? Diz assim o versículo 2: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E no versículo 16 vai dizer assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém? Nós podemos observar nesse texto que nós acabamos de ler, que nas Escrituras são uns poucos versículos que vai falar, que vai descrever a vida eterna, mas esses poucos versículos têm uma promessa de Jesus. Se nós formos atentar para o versículo 2, que diz aqui em João 14, tem 2 promessas que Jesus faz quando, antes dele ir ao Pai, né, antes dele morrer, mas ele vira e fala: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando nós lemos essa parte, vou preparar-vos lugar, nós observamos que aqui já é a primeira promessa que Jesus faz a todos aqueles que permanecerem em Cristo, a todos aqueles que o aceitarem, a todos aqueles que reconhecerem a Jesus como Senhor e Salvador. Então, quando ele fala assim, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar, eu não vou e vou ficar. Eu vou, mas eu estou indo no propósito, eu vou preparar para quê? Para que ele venha buscar todos aqueles que o aceitarem, todos aqueles que decidirem, escolherem ao Senhor Jesus Cristo. Essa semana, né, até no nosso estudo do COI, a pastora Joselane esteve ministrando para nós no domingo, e foi no decorrer da semana sobre a nossa corrida cristã, sobre aquilo que nós precisamos fazer para receber, né, para nós estarmos recebendo e tendo essa promessa de Deus na nossa vida. Tem algumas etapas que nós precisamos cumprir aqui nessa terra. E o interessante que não é fácil, né, pastora? Não é fácil. Ela trouxe até uma analogia sobre um atleta, que o atleta, para ele conseguir tudo aquilo que ele deseja, né, alcançar a vitória, tem todo um processo. Ele tem toda uma tarefa, tem toda uma exigência, tem toda uma instrução para ele ter que chegar
ao determinado alvo que ele tanto deseja. Na vida cristã não é diferente. Para nós alcançarmos essa promessa de Jesus, que ele falou aqui em João 14, eu preciso fazer algo, todos nós precisamos fazer algo na nossa vida. Se eu for falar para você assim que é fácil, eu com certeza posso afirmar para você que não é. Mas também não vou falar para você que é difícil demais ou que é impossível. Não, porque quando nós recebemos a Cristo na nossa vida, quando nós reconhecemos ao Senhor e Salvador, nós não vivemos mais para nós mesmos, nós não vivemos mais pensando naquilo que nós queremos. Nós permitimos a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por isso que no versículo 16, ele fala que ele não nos deixaria, né? Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Isso é o que? A gente não vai estar sozinho. Quando ele foi assunto aos céus, ele deixou com que o Espírito Santo viesse e estivesse junto com a igreja, junto com todos aqueles que o recebessem. Então, quando nós sabemos que nessa caminhada, essa promessa que Jesus fez a todos aqueles que o aceitarem, essa promessa pode se cumprir nas nossas vidas. Essa promessa é para a igreja do Senhor, essa promessa é para todos aqueles que perseverarem até o fim. Então, ele foi preparar o lugar. Então, nós sabemos que essa vida aqui é passageira, né? Essa vida aqui é momentânea. E tudo aquilo que nós alcançamos nessa terra tem um tempo determinado, não é algo que é eterno, mas aquilo que nós almejamos, aquilo que Jesus foi preparar um lugar, é algo que é eterno, é algo que não vai ser passageiro. Não está preso ao tempo, não está preso a circunstâncias nenhuma, mas nós sabemos que vale a pena. E quando ele diz aqui, no versículo 3, que fala, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez. Então, essa é outra promessa. Ele foi, eu vou preparar o lugar, mas eu vou voltar, eu vou vir novamente. E a gente sabe que a palavra de Deus é uma só, a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus não falha, né? Nós sabemos que anos se passaram, séculos se passaram, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus, ela é imutável. Então, quando ele fala que eu vou preparar o lugar, ele foi, mas eu vou voltar. E isso é o que todos aqueles que perseverarem, todos aqueles que permanecerem em Cristo, vai receber isso que vem do Senhor. Ele vai vir buscar a sua igreja. De repente, ele pode vir buscar a todos nós, né? Que nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus virá, mas nós sabemos, nós temos essa convicção e essa certeza, não por vista, mas por fé, porque nós cremos na palavra. Então, nós sabemos que ele virá outra vez. Então, ele pode vir para mim hoje, como ele pode vir buscar a sua igreja amanhã, daqui 10 anos, daqui 100 anos, nós sabemos. Mas ele pode vir para mim hoje, pode vir para mim semana que vem. Mas o importante disso tudo é que eu tenho que ter a convicção que se Jesus vier para mim hoje, eu vou encontrar com ele no lugar que ele foi preparar. Isso é algo que tem que ser uma certeza no meu coração. A salvação, a gente sabe que é individual, a salvação não depende do outro. Eu dependo totalmente de Cristo. A pastora Joselane me ajuda na caminhada, mas ela não pode me salvar. Ela pode me ajudar na caminhada, mas ela não tem como pegar e sair me puxando, né? Você vai comigo? Não, se eu for, você vai também, ou vice-versa. Mas nós sabemos que para eu receber este lugar, para eu chegar aonde Jesus foi, e que ele vai voltar, para que aonde ele está, nós também venhamos estar. Então, quando Jesus fala que ele foi preparar o lugar, porque o desejo dele, desde a criação do mundo, o desejo de Deus era o quê? Era ter contato com a criação.
O desejo de Deus era ter contato com o homem. Deus não criou todas as coisas por criar, mas o desejo de Deus era que tivéssemos intimidade com Ele, tivéssemos o acesso direto ao Pai. E o pecado afastou o homem de Deus, mas quando Jesus veio, Jesus teve, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, Ele novamente abriu esse acesso, Ele nos fez novamente ligar ao Senhor, ligar a Deus, ao Pai, ao Criador de todas as coisas. Então, nesse versículo de João, quando ele fala que eu vou vir outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando nós gostamos muito de estar com alguém ou ir em algum lugar, e que nós gostamos muito de ter estado naquele lugar, passado um momento naquele lugar, quando nós temos a oportunidade de voltar de novo, a gente não mede esforço para voltar. A gente vira e fala assim, não, vamos de novo, sim, porque foi tão bom da primeira vez, foi tão bom quando a gente estava lá reunido, foi tão bom aquele momento, então eu quero de novo. Assim que eu tiver a oportunidade, eu volto, eu vou estar. E trazendo aqui para esse versículo, quando Jesus fala, eu vou, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês também estejam. Esse é o desejo de Deus. Ele quer trazer todos aqueles que o receberam, e quando nós o recebemos, nós passamos a ser filhos de Deus, nós passamos a fazer parte da família. O desejo de Deus é o quê? Eu quero estar junto, eu quero estar perto, eu quero ter vocês perto de mim, eu quero estar aonde eu estou, eu quero que vocês estejam também. Então nós sabemos que esse mundo, essa vida, tudo aquilo que nós temos hoje, tudo criado pelo Senhor, a gente sabe disso. Mas a gente sabe que isso aqui é passageiro. Isso aqui um dia vai terminar. Mas é nessa vida, é nesse tempo que nós escolhemos e nós recebemos essa promessa. Então, eu falo para você hoje, essa promessa de Deus é para todos aqueles que desejarem, para todos aqueles que escolherem, para todos aqueles que permitirem a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, para que possamos receber e desfrutar de tudo aquilo que está preparado, para todos aqueles que perseverarem até o fim. Então, que você possa estar com essa palavra no seu coração, sabendo que vale a pena. Para nós alcançarmos essas promessas de Jesus, nós precisamos muitas vezes, várias vezes, diariamente, negar a nós mesmos, negar os desejos da nossa carne, negar aquilo que às vezes aos nossos olhos nos agrada muito, mas sabemos que algumas situações às vezes pode nos afastar da promessa de Deus para a nossa vida. Então, eu falo com toda certeza que vale a pena nós sermos instruídos pelo Senhor. Vale a pena nós termos o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que conduz, é Ele que vai direcionar, é Ele que vai nos instruir, nos corrigir em amor sempre, né? Para podermos alcançarmos a vida eterna em Cristo Jesus. Então que você, nessa noite, né, finalzinho de tarde, início de noite, possa meditar e saber que tem algo muito melhor reservado para as nossas vidas. Às vezes nós nos preocupamos, né, com o dia de amanhã, mas a palavra de Deus fala que basta cada dia o seu mal. Se todas as nossas preocupações, se todas as nossas ansiedades resolvessem os nossos problemas, seria tão fácil. Mas nós sabemos que a única coisa que nós podemos ter convicção e certeza, que não muda, que não falha e que vai se cumprir, é que aquilo que está reservado para mim e para você, para todos aqueles que perseverarem até o fim, alcançará, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então ele foi preparar o lugar e ele vai voltar. E quando ele voltar, eu preciso estar preparado. Quando ele voltar para buscar a sua noiva, sem ruga, sem mancha, sem mácula, eu preciso, todos nós precisamos estar
convictos que eu vou para o Pai, eu vou receber dessa promessa e eu vou desfrutar daquilo que está para toda a eternidade. Aí é só louvar, adorar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida abundantemente. Amém, pastora? Amém. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, palavra abençoada da parte do Senhor. Creio que você recebeu nesta tarde essa palavra maravilhosa. Eu estava meditando aqui no que a pastora André estava falando, e é importante que nós possamos viver a cada dia na expectativa da vinda do Senhor. Isso não pode sair do nosso coração momento algum. Verdade. Hora alguma. Muitas pessoas imaginam que Deus vem, e Deus tem um povo assim separado por Ele. Realmente, Deus tem um povo separado por Ele, mas a salvação, Jesus morreu por todos. A Bíblia diz que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Sim. Que todos cheguem ao conhecimento da vida eterna. E muitas vezes alguém que está me assistindo pode pensar assim, mas é tão difícil. E o Senhor Jesus, o nosso Deus, é tão bondoso, tão misericordioso, tão amoroso, que Jesus falou assim, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei sozinhos, não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. E esse Consolador está conosco, está com a igreja de Deus. E a todo dia esse Consolador nos incentiva, pastor André? Com certeza. Nos incentiva, nos esclarece, nos convence, nos permite entender a palavra de Deus. E a todo dia ele vai dizendo ao nosso coração, é possível sim perseverar. Persevera, fica firme, você consegue. Desse jeito. E quantas das vezes você pode até pensar assim, poxa, eu precisava de alguém de me dar uma palavra de conforto, Ai, como eu precisava alguém falar para mim, poxa, você é especial, eu sou especial, Quantas das vezes você pode pensar assim? Mas a Bíblia diz que o Senhor deixou o Consolador. E Ele diz todo dia no nosso coração, você é especial. Porque você não é qualquer pessoa. Você é filho de Deus. Aleluia. Seu nome não está escrito em qualquer livro, em qualquer lugar. Seu nome está escrito no livro da vida. E vivamos a cada dia com esse desejo, de, em breve, a Bíblia diz que seremos como o Senhor. Porque assim como Ele é, nós o veremos. Oh, glória. Imagina, que maravilha. Glória a Deus. Então, amados, você que está me assistindo, nos assistindo aqui, tenha essa esperança, tenha essa expectativa.